Agora, um último exemplo. Faça um algoritmo que solicite ao usuário o valor do seu salário bruto e calcule em prima quanto ele irá pagar de INSS. Nesse caso é uma maneira simplista, o INSS ele tem algumas taxas diferentes, mas nesse caso eu estou considerando que o INSS vai ser 11% do salário. O nosso algoritmo está aqui então, né, na representação de um fluxograma. Eu tenho aqui o início do algoritmo. Logo depois nós vamos então solicitar que o usuário digite a única informação que a gente precisa, que é o salário do funcionário. Uma vez que o salário do funcionário tenha sido digitado, nós então vamos calcular o INSS. O INSS vai ser o salário vezes 0,11 ou vezes 11 dividido por 100, que equivale a 11%. Uma vez calculado, nós imprimimos então o valor do INSS e encerramos o algoritmo. Vamos para o programa em C. Mais uma vez, a inclusão da biblioteca de entrada padrão, stdio.h. Aqui nós começamos então a nossa função principal, a função main. Começamos declarando as variáveis que serão necessárias nesse programa, são as variáveis salário e INSS. E uma curiosidade é que sempre que nós declaramos valores monetários, esses valores são do tipo float, né? Então, o salário, o valor de um produto, quanto que você tem na sua conta bancária, todos esses dados que envolvem dinheiro, valores monetários, eles são do tipo float. A entrada de dados, então lembra sempre que nós temos a duplinha do printf com scanf, né? Então printf para mostrar para o usuário o que eu quero que ele digite e o scanf para que ele digite então no teclado o valor de uma variável. Então printf informa o valor do seu salário, scanf aqui o formato da variável que eu vou ler, nesse caso a variável a ser lida é uma variável float, então percentual f, vírgula, é comercial salário. Uma vez que os dados já tenham sido digitados, nesse caso aqui era apenas uma informação que tinha que ser digitada, a gente faz então o cálculo. O cálculo, no caso aqui, vai ser o INSS igual a salário vezes 0,11. Lembrando que o separador de decimal na linguagem C é o ponto e não a vírgula. Então, se você colocar vezes 0,11, isso aqui vai provocar um erro. Logo depois a gente faz a saída de dados, printf, o valor do INSS é igual, aqui eu estou colocando o R-cifrão, e uma coisa importante, gente, na hora de digitar o salário, você não pode digitar o R-cifrão, porque a variável é o tipo float, e o tipo float ela só aceita número e o ponto decimal. Então, se eu digitar o R-cifrão não é um valor ponto flutuante, e aí a gente vai ter um erro de entrada de dados. Tá? Então eu estou pedindo para imprimir o valor do INSS é igual a R-cifrão, percentual F, tá? Então percentual F é o formato. Nesse caso aqui o formato está um pouquinho mais completo. Ele está falando que é percentual 6.2F. Você pode colocar só o percentual F, que funciona perfeitamente, mas nesse caso é o C que determina a quantidade de casas decimais. Quando nós colocamos esse formato, 6.2F, eu estou informando que depois do ponto eu tenho duas casas decimais e que o campo inteiro vai ocupar 6 posições. Então ele teria 3 dígitos, depois o ponto e depois mais dois decimais. Esse seria o formato então do INSS. Aqui só para lembrar, mais uma vez, as 3 etapas, né? Então a etapa de entrada de dados, depois nós temos o cálculo e, por fim, a saída de dados.